Administrar a maternidade com a carreira profissional é um grande desafio para as mulheres que precisam conciliar o cuidado dos filhos com o trabalho. Muitas encontram inúmeros obstáculos ao ponto de ter que deixar a profissão de lado. E esse é o assunto do Estação Mercado de hoje. Aqui no estúdio recebemos especialistas para debater o assunto. E tem mais, confira o que você vai ver aqui no programa. A repórter Vanessa Nascimento mostra uma empresa que tem como princípio a valorização da mãe no mercado de trabalho. E ainda, vamos conhecer um projeto que mostra soluções para conciliar maternidade e carreira de forma mais leve. Fique com a gente, o Estação Mercado está no ar. E hoje, quem está com a gente na tradução em Libras do programa é o Luiz Fernando. Oi, Luiz, beleza? Muito obrigada pela parceria, viu, de embarcar novamente com a gente aqui no Estação. E eu começo o programa com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte, olha só. Após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade está fora do mercado de trabalho. Padrão que se repete até mesmo 47 meses depois. E tem mais dados, viu? Das 247 mil mães, 50% foram demitidas após aproximadamente 2 anos da licença maternidade. E para repercutir esse assunto, participa com a gente pela internet a Suelen Ferrari, que é educadora corporativa e consultora em desenvolvimento humano e organizacional e, lógico, mãe da Sofia, de 1 ano e 3 meses. Suelen, muito bem-vinda ao nosso Estação Mercado, viu? Oi, Fê, é um prazer estar de volta aqui com vocês e principalmente com esse tema que é tão vigente e importante. Sueli, não tinha como não chamar você novamente, né? Ainda mais com esse tema e super fresquinha aí, mãe de primeira viagem, né? Que ótimo. Ó, Sueli, então a gente já vai começar a nossa conversa falando exatamente sobre o que eu falei aí no início, né? Sobre essa realidade aqui no Brasil, né? 50% das mulheres são demitidas. Muitas não permanecem no mercado de trabalho depois da licença maternidade, né? Esse cenário, Sueli, que você vem vendo ainda assusta? Fê, é interessante porque você trouxe uma pesquisa sobre a FGV e essa pesquisa ela é muito atual e impactante. E eu complemento dizendo que 3 a cada 7 mulheres sentem medo de perder o emprego se engravidar. E aí você imagina que tem uma pesquisa ainda que complementa dizendo que 22% dessas mesmas mulheres não conseguem voltar ao mercado após a chegada dos filhos. É realmente impactante e difícil entender esses números e entender o que está acontecendo com a nossa sociedade num todo. Tem uma pesquisa, inclusive, da própria Harvard, que fala que 76% dos participantes, né, que se associam, que associam a carreira, a um sucesso na carreira, pensam logo em homens, não em mulheres. Que o fator mulher ele está muito mais ligado à família. Então, esse viés da maternidade ele é todo voltado para a família. Não tem um viés voltado para a mulher que tenha sucesso na carreira e que também seja mãe. Ainda é um viés de preconceito. Pois é. E a gente aproveita para falar dessa lei, né? Agora sobre a legislação, que é a Lei de Maio de 1943 garante à mãe a licença maternidade da empresa após o nascimento ou da adoção de um filho. Esse é um direito de quem contribui com a Previdência Social. O afastamento é de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. Suelen, então queria saber se é importante, né, então que as mulheres saibam, né, saberem dessa legislação para reivindicar os direitos na empresa? Sim, Fernanda, é muito importante que a gente saiba os nossos direitos. Se você está grávida ou está pretendendo organizar a sua gravidez, saiba que você tem direitos garantidos por lei perante a instituição que você trabalha e, claro, saiba argumentar a favor desses direitos também, que é muito importante. Ótimo. E ainda falando sobre a legislação, ainda tem o caso da mãe que amamenta o filho, né, até o 6º mês.
tem direito a 2 descansos especiais de meia hora cada para amamentar, né? Isso é importante também, né, Sueli, que a empresa respeite, certo? Fê, o seguinte, a gente pensa, inclusive, que existem algumas ações que as empresas podem, inclusive, apoiar nessa questão da própria maternidade. Entendendo, inclusive, que a mulher, após a volta ao trabalho, ela é sim um fator, um talento humano que a empresa tem à sua disposição para gerar resultados, mas que ela precisa, de certa forma, criar estratégias para que essa mãe, para que essa mulher, para que esse talento esteja também focada nesse novo início para ela. Então, que tal ampliar a licença maternidade e paternidade, se a empresa puder, e claro, respeitando também esse planejamento da própria família e da empresa, salas de amamentação para apoiar o aleitamento materno, pelo menos até 6 meses, porque não tem nada pior do que a mulher ter que ficar tirando leite em um lugar exposto, onde as pessoas ficam vendo ou fazendo perguntas indiscretas. Se possível também, creche na própria empresa, com certeza a mulher, a mãe, vai ficar muito mais focada e muito mais tranquila em ter o seu bebê ali por perto. Auxílio creche, as empresas que implantam esse benefício têm realmente um resultado muito diferencial, inclusive na procura de pessoas que querem fazer parte dessa empresa. E uma sugestão que acaba não saindo tão onerosa para a própria empresa é auxílio pós-parto. Muitas mulheres passam por dificuldade nesse pós-parto e tendo esse tipo de apoio da empresa, isso pode auxiliar muito no foco, na produtividade e no retorno com qualidade. Importantíssimo. Sueli, a gente vai continuar falando sobre isso com você aqui, principalmente a questão das mães solos também. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso papo pela internet. Agora a gente vai com dicas de cursos, que também pode ajudar você, mãe aí que está nos assistindo, que quer empreender ou até mesmo mudar de área profissional. E quem tem as informações é a repórter Tamires Vick. É com você, Tami. Oi, Fernando, e também para você que assiste agora o Estação Mercado. E eu tenho algumas informações importantes para vocês. Estou aqui com uma pessoa também que vai contribuir muito para essa entrevista de agora, né, de vocês, para esse programa. Eu vou falar agora com a Kaira Pereira, ela que é docente da área de Gestão e Negócios do Senac São José dos Campos. Kaira, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento e fala para a gente, então, para essas mulheres que são mães, quais são as opções de cursos que vocês oferecem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. O Senac de São José, ele oferece vários cursos que podem ajudar as mamães a empreenderem dentro de suas casas, né? Porque aí ela pode estar cuidando do seu filho. Hoje a gente tem cursos na área de gastronomia, técnico e confeitaria, estética, facial, corporal, panificação. Olha que interessante que hoje em dia muita gente está precisando de pães sem lactose e sem glúten, né? E o Senac de São José dos Campos tem esse curso. E o mais interessante, Tamires, é que o Senac de São José dos Campos é muito interessante porque ele traz a prática para dentro da sala de aula. Essa mamãe, quando ela vai estudar com a gente lá na nossa unidade, ela não vê só a teoria, ela vê a prática. Então ela consegue empreender de verdade, ela consegue trazer o que aprende na nossa unidade dentro da sua casa e consegue conciliar. Nossos cursos têm professores altamente capacitados, uma estrutura maravilhosa, salas incríveis e viver no Senac é como viver em casa, Tamires, é muito legal, viu? Então eu convido as mamães a fazer os cursos conosco, viu? Perfeito. E, Kaira, pensando nessas mães, então, vocês também têm uma disponibilidade, né, de horários diferentes, que se encaixam na rotina, então, dessas mulheres, né? Isso mesmo, Tamires, porque uma mamãe precisa ter flexibilidade e isso o Senac tem para oferecer. Nós temos aulas que são aos sábados, nós temos aulas à tarde, noite, pela manhã. Então, a mamãe, ela pode estar escolhendo qual o melhor horário para ela, né? Tá certo. E para quem quer essas informações, quem gostou dessas informações, como é que a gente faz para acessar?
Então, a gente tem dois caminhos, né? Você pode estar entrando no nosso site, que é o sp.senac.br de São José dos Campos, ou indo até a nossa unidade, que fica ali no bairro Vila Industrial. Nossas meninas ali, tem rapazes, moças que estarão nos atendendo com maior simpatia. Pode ligar para a nossa unidade também, ir presencialmente, que a gente vai estar atendendo, falando sobre a grade curricular, sobre os horários, né? O que tem no curso, o que não tem, o que pode ser feito, as bolsas, Tamires tem bolsa também, que é bem interessante, que vai auxiliar essa mamãe na sua nova carreira profissional. Essa é uma informação realmente muito importante, Kaira, das bolsas. Então, tem também essa possibilidade de fazer um curso gratuito. Sim, o Senac está aí para auxiliar as mamães, né, que querem empreender. E hoje o Senac oferece bolsas de estudo que pode auxiliar nessa jornada, né, nesse crescimento profissional da mamãe. Tá certo. E para a gente fechar, Kaira, tem mais alguma informação que você queira reforçar? Tem alguma dica? Sim. O Senac, ele tem uns professores altamente capacitados que vão trazer a realidade do mercado de trabalho para essa mamãe. E a gente sempre orienta que a mamãe venha planejar, né? O planejamento é importante para que ela venha planejar a sua rotina, a rotina profissional, a rotina com o filho, a rotina em casa, e também ela venha ter um network. O que é o network, Tamires? Ter pessoas que já fazem isso, que já empreendem, que já trabalham como mamães, e também ela pode auxiliar essa nova mamãe nessa área, né? Então, isso é bem interessante. Então, conte conosco ali do Senac, de São José dos Campos, que a gente vai estar ali para dar o suporte, instrução para essa mamãe, tá bom? Tá certo, Kaira. Muito obrigada pelas suas informações, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E agora a gente volta para o estúdio. Fernanda, é com você. Obrigada, Tamires. Obrigada, Kaira, viu, do Senac, por ter passado todas as informações pra gente desses cursos. Tenho certeza que as mães aí estão empolgadas começar o ano aí, ó, com coisa boa. Ó, gente, lembrando que ainda tem cursos gratuitos do programa Qualifica, disponíveis no PAT, viu, aqui de São José dos Campos. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura, que é www.sjc.sp.gov.br. Gente, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso programa, mas ó, ainda tem o quadro Job do Dia, lembra? Tem, Vanessa Nascimento vai estar aqui no nosso programa ainda. Ó, confira um pedacinho do que vai ter nesse quadro hoje. A repórter Vanessa Nascimento foi conhecer a cultura de uma empresa da cidade que valoriza a mãe, principalmente depois da licença maternidade. E ela aproveitou para conhecer a história de uma supervisora de atendimento que recebeu todo o suporte necessário durante e depois da gravidez. É daqui a pouco, aqui no Estação Mercado. O Estação Mercado está de volta e que bom ter a sua companhia aqui com a gente, viu? Hoje estamos discutindo sobre os principais desafios das mulheres no mercado de trabalho e como conciliar a maternidade e a carreira nisso tudo. E nesse momento do programa, a gente vai acompanhar juntos o quadro Job do Dia. Dessa vez, a repórter Vanessa Nascimento mostra pra gente como uma empresa valoriza a mãe que está de volta ao trabalho. Ela conversou também com funcionárias que foram promovidas enquanto grávidas. Ficou curioso também? Vamos ver. Oi, Fernanda, e hoje no Job do Dia eu vim conhecer uma empresa em que a maioria dos funcionários são mulheres. E você acredita que, além disso, a maioria também ocupa cargo de liderança nessa empresa? Vem comigo para a gente conhecer um pouquinho mais esse lugar. Oi, dá licença, você que é a Alessandra? Isso, sou eu mesmo. Alessandra, eu vim conhecer um pouquinho do seu trabalho. Você mostra pra mim? Claro, mostro sim. A Alessandra é supervisora de atendimento. Alessandra, como que é trabalhar num ambiente em que a mulher é maioria aqui na empresa? Você que acabou de voltar de licença maternidade, como que é toda essa sua experiência? Ai, é maravilhoso, Vanessa. Eu acabei de retornar hoje, meu filho ele tem 8 meses e ter esse tempo de licença maternidade estendida me ajudou bastante.
Quando você fala em licença maternidade estendida, você comentava antes que você já tem uma filha de 10 anos, né? Você percebeu alguma diferença entre essa empresa e a outra que você trabalhava 10 anos atrás? Totalmente. Com a Laura eu não tive esse período de readaptação, tudo mais, essa aproximação que eu tive com o Davi, que eu tive hoje. Aqui na empresa, você ficou com medo? Ficou grávida e agora? Vou falar que tô grávida, depois vou voltar de licença maternidade? Deu aquele medinho? Em nenhum momento eu senti, Vanessa, o medo de falar sobre a minha gravidez, porque sim, eu sempre tive tenho 7 anos dentro dessa empresa e sempre tive um bom apoio. Em todos os sentidos. Com relação às outras mulheres, porque você comanda uma equipe, né? Com relação às outras mulheres, como que você percebe isso? As mulheres, elas percebem realmente essa política da empresa de valorização? Sim, todos percebem, todos sentem essa valorização. É para todos os funcionários. Inclusive, nós também conversamos com uma outra gestora aqui da empresa que também foi beneficiada, igualzinho a Alessandra. Bom, hoje aqui na empresa, né, a gente tem práticas aí para acolher uma mãe, né, tanto no retorno da licença quanto no período. Então a gente tem a licença maternidade estendida, que ela pode aí optar por 6 meses, e aí depois ela tem a licença da amamentação e ainda pode tirar 1 mês de férias, né? Então ela fica aí 7 meses vivendo esse momento tão emocionante, cuidando ali do ser. Além disso, a gente tem o auxílio creche também, né? E o que eu vejo que é o mais importante é ela ser valorizada nesse momento, né? Ela poder saber que ela vai ter aqui o emprego dela, a acolhida e vai conseguir conciliar a vida pessoal e profissional. Eu mesmo pude viver isso na prática, então tá à frente da área de gente. Poder sentir isso também na minha carreira foi muito importante para mim, né? Então eu fui promovida grávida, eu estava gestante de 4 meses, recebi essa notícia aqui pela empresa e foi muito bacana, né? Saber que você sendo mãe, isso não interfere na sua vida profissional e você pode sim ter a sua história aqui, ter sua carreira e conciliar com a sua vida pessoal. Falando especificamente da sua licença maternidade, quando você estava de licença, você ficava pensando no trabalho? Muito, eu pensava bastante, mas com esse tempo eu consegui muito me aproximar do meu filho e também entender dentro desse período que estava chegando o momento de retornar. Quando você retornou, você precisou amamentar, precisou receber seu filho aqui na empresa ou precisou sair algum dia? Alguns momentos eu tive um episódio do meu filho não estar bem e eu precisei me ausentar. Eu sempre tive todo esse apoio. A empresa sempre apoiando, sempre perto, isso é legal. Qual que é a principal diferença entre essa sua gestação última de 10 anos atrás? Eu acho que é a empresa, sabe? Me fez totalmente diferença. Por mais que essa grande diferença entre uma gestação e outra, a maturidade também que hoje eu tenho, mas eu pude aproveitar bastante o Davi. Que legal. Tá aí, Fernanda, esse foi um bate-papo com a Alessandra, contando um pouquinho da experiência dela. Alessandra, obrigada, viu? Desculpa ter interrompido aqui seu trabalho, mas assim, por uma boa causa, né? Uma empresa que tem a maioria de mulheres é muito bacana. E saber que você saiu para licença maternidade e poder voltar para o seu trabalho, melhor ainda, né? Eu fico por aqui, Fernanda. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa, viu? Muito legal, né? Entrevistar essas mães, essa experiência, né? Ver uma realidade aí tão interessante. Suelen, vou chamar a Suelen, que é mãe aí da Sofia, de 1 ano e 3 meses, está participando do nosso programa aqui também. Suelen, aproveitando, acho que a gente já está encerrando aqui esse bloco do programa, eu queria que você contasse quais são as maiores dificuldades encontradas pelas mães no momento do retorno ao trabalho, né? E como evitar, né? É raro, né? A gente vê uma empresa dando todo esse apoio, né? Então, para essas mães que têm essas dificuldades, queria que você contasse um pouquinho, né? Quais são essas maiores dificuldades e como é que elas podem evitar, né? Além de buscar os direitos. Muito legal ver uma entrevista como essa da Alessandra, principalmente ver o antes, né, como ela era 10 anos atrás, como ela teve esse acompanhamento, essa falta de suporte, e como agora, em 2024, depois de 10 anos, ela está numa empresa que tem esse olhar diferenciado. Fê, eu falo como mãe e falo também como profissional. Só mesmo vivendo, estando no lugar de uma mãe para ver que as dificuldades
ainda vão existir por um bom tempo, afinal de contas, não é Brasil, mas a nossa sociedade num todo, ela vem evoluindo, mas ainda não está naquela todo vapor de aceitação da mãe, da mulher no mercado, que também quer alta performance. Então, como a Alessandra colocou, existe o medo de contar que está grávida. Parece que muitas vezes algumas mães vão contar para fiz algo errado, estou grávida. Pelo contrário, o medo de ser demitida pela empresa após o retorno da licença, isso é um medo porque ainda acontece em muitos casos. A empresa pode achar que a pessoa não vai ser tão produtiva como antes. O medo também e a culpa que já carrega na maternidade, né? A culpa por deixar o seu filho. Algumas mulheres não têm nenhuma estrutura ou rede de apoio, então isso faz com que a mulher volte para o trabalho, mas essa culpa e esse medo pode fazer com que ela deixe, ela mesma peça dispensa do trabalho porque ela não tem condição e confiança. E, como a Alessandra colocou, a flexibilidade que é necessária nos primeiros meses da criança. Levar um hospital, levar um médico, uma necessidade de emergência, isso vai acontecer. Por isso que a empresa ela precisa entender, ter empatia e criar planejamento. Não adianta ser caso a caso. Tem que ter um planejamento, porque você não vai contratar só homem. Você vai precisar contratar mulheres de alta performance e investir nessas mulheres. Eu falo isso como mãe e percebo que essas dificuldades vão existir sempre. Então, do lado da empresa, é necessário ter um planejamento para esse acolhimento. É isso, Suelen. Nossa, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma pena o nosso tempo ter acabado aqui, porque o assunto rende bastante, viu? Muita saúde para a sua filhota, viu? Saúde, muito obrigada pela sua participação, de verdade, mais uma vez aqui no programa. Obrigada, Fê. Um grande abraço para toda a equipe. Muito sucesso. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver aqui no Estação Mercado. Vamos conhecer um podcast que mostra como superar os obstáculos da maternidade com a carreira profissional. São mães reais que contam histórias e experiências com os filhos no dia a dia de trabalho. Não saia daí, é já já. Estamos de volta com a Estação Mercado e nesse último bloco do programa vamos conversar aqui no estúdio, agora sim no estúdio, com a Tabata Paz Gomes, que é responsável por um projeto que tem o propósito de mostrar a maternidade de forma mais leve. Bem-vinda ao programa, Tabata. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz. Bom, primeiro de tudo é contar pra gente como é que surgiu essa ideia de criar esse podcast, né, sobre esse tema maternidade, por favor. É que hoje eu vivo uma maternidade. Eu tenho uma menina de 6 anos e um bebê de 8 meses e sou dona de uma empresa. Então, no meio de toda essa correria, eu conheci algumas pessoas que fizeram uma proposta. Por que você não faz um podcast? Aí eu chamei uma outra amiga que também tem filho e aí a gente veio falar um pouco sobre essas incertezas que a maternidade traz pra gente, né? E para poder criar conexões com outras mães, para mostrar que elas não estão sozinhas. Exato. E que tipos de experiências que vocês mais compartilham? Vocês começaram em agosto de 2023, né? Não tem nem um ano ainda, né? Não tem Imagino nenhum. Tanto de coisa, mas tem bastante coisa que vocês falaram, né? Bastante experiência, né? Tem. Essa primeira temporada, ela teve 10 episódios e agora a gente já está começando a gravar a segunda temporada. Começou com mães reais contando as suas dificuldades. Porque às vezes a gente acha que está sozinha, né? Na questão da privação do sono, na questão de não dar conta, às vezes, no trabalho, no caso, algumas são empresárias, então elas levam o trabalho para casa. E aí, como dar conta com as crianças, dar conta do marido da casa e tudo mais. Então, elas acabam trazendo essas histórias, criando essa conexão mesmo com quem está ouvindo. É bem bacana. Eu sou suspeita, porque eu gosto bastante de falar de maternidade. Sim. E aí, aproveitando o gancho aqui do nosso programa, né, o mercado de trabalho é um dos temas que é um dilema para as mães lá, né? A maioria delas fala sobre essa questão da carreira
e o impacto que a maternidade trouxe na carreira delas. Algumas trabalhavam como CLT, e aí, inclusive, uma delas é a Direne Prada, que foi a primeira convidada. Ela fala assim, que ela acabou olhando para o filho e pensando o que ela queria deixar para o filho dela, essa conexão que ela queria criar com a criança dela. Então, ela resolveu mudar totalmente o ramo, abrir o próprio negócio. Então, assim, a maioria delas traz essa questão de mudar mesmo de carreira, e até mesmo algumas têm essa dificuldade, né? E agora nasceu meu neném, como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Vou continuar trabalhando CLT? Tem, claro, a questão dos direitos, né? O tempo de licença de maternidade e tal, mas algumas não querem, depois que nasce, aí fica difícil a gente deixar o bebê em casa. E às vezes não tem um apoio, como a gente mostrou de empresas, né? Que a gente mostrou no segundo bloco, no Job do Dia, né? É difícil, né? A gente fala muito sobre isso. Né? A maioria das empresas não tem, até deixam de contratar mulheres, deixam de contratar nessa questão de ter que dar a licença maternidade, ou até mesmo... A gente não para pensar, né? Que às vezes nós, mulheres, a gente tem um pouco de dificuldade até mesmo de pedir pro genitor ou pro pai da criança, virar e falar, olha, você pode levar no médico e tudo mais. É uma das coisas que elas falam bastante. Elas puxam essa carga para elas e tem a dificuldade de passar pro homem, né? Também acabar ajudando ali. Então, muitas empresas acabam não contratando mulheres por conta disso, porque a mulher puxa essa responsabilidade para ela em relação aos filhos, né? E além dessa dificuldade da carreira, tem algumas outras dificuldades que relatam, né, nessa primeira temporada que vocês estão tendo, né? Você ouviu o relato dessas mães profissionais a respeito desse tema da carreira? A maioria quer empreender mesmo, segue nessa linha? A maioria foram empresárias que foram, outras a gente acabou trazendo, a gente sentiu muito que o público estava pedindo mais informação, então a gente teve a questão das mães de primeiras viagens que falaram, olha, por que não falar sobre amamentação? Então a gente teve algumas profissionais da área de saúde que foram lá para poder ajudar essas mães de primeira viagem, né? Eu costumo dizer, no meu caso, que eu tenho 2 filhos, mas eu sou mãe de primeira viagem de novo, né? Porque são 6 anos de diferença. Nossa. Então, tudo que está acontecendo naquele podcast está sendo um aprendizado também para mim. Que ótimo, né? E você aprende junto, isso que é mais gostoso durante um bate-papo, uma conversa, né? Eu aprendo muito aqui, confesso, no programa. Tabata, olha, muito boa sorte, que venha a segunda temporada aí, viu, do podcast, que venham muitas outras mães, essas mães se inspirem até participar do podcast, quem sabe, né? Fica o convite. Fica. Muito obrigada pela sua participação, sucesso, vida longa aí pro podcast, viu? Obrigada. Gente, é isso, Estação Mercado chega ao fim. Quero agradecer a parceria de hoje do nosso intérprete de Libras, Luiz Fernando, que ficou aqui com a gente hoje no programa Firme e Forte. E também papai, super firme com a companheiríssimo da mãezona lá. E também quero agradecer a sua companhia em mais uma edição do Estação Mercado e conto com ela no próximo. Combinado? Até lá, nos vemos pelas redes sociais, no @TV Câmara SJC. Tchau!